Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir queda livre. Antes de entrar no formalismo matemático do problema de queda livre, vamos definir o movimento queda livre. Chamamos de queda livre o movimento de um corpo quando se dá sob ação exclusiva de um campo gravitacional. Ou seja, quando eu falo ação exclusiva de um campo gravitacional, quer dizer que a gente está desprezando todas as outras influências. Por exemplo, desprezamos a resistência do ar, desprezamos a ação do vento ou qualquer outro agente que possa alterar o movimento. Então, definição importante de queda livre: é um movimento sob a ação exclusiva de um campo gravitacional. Ou seja, movimento em queda livre é um movimento sobre a ação exclusiva de um campo gravitacional. Então, dizer que é sob ação exclusiva de um campo gravitacional, de novo, estamos desprezando qualquer outra influência. Mas como é que se comporta o campo gravitacional na superfície de um planeta? O campo gravitacional na superfície de um planeta, como por exemplo a Terra, ele pode variar. Ele varia de acordo com a latitude, de acordo com a altitude. No entanto, essa variação, apesar de existir, ela é muito pequena. De tal forma que, por aproximação, a gente pode considerar que na superfície de um planeta, o campo gravitacional é praticamente constante. A gravidade na superfície da Terra, ele tem um valor aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é um valor próximo para a gravidade em qualquer ponto da superfície da Terra. Se a gravidade na superfície de um planeta ela é aproximadamente constante, o movimento de queda de um corpo é um movimento uniformemente variado. Ou seja, um movimento em queda livre, que é um movimento sob a ação exclusiva de um campo gravitacional, considerando o campo gravitacional a gravidade constante, esse movimento de queda é um movimento uniformemente variado. Sendo um movimento uniformemente variado, devemos lembrar quais são as equações de movimento. As equações de movimento são: a primeira equação é aquela que mostra como a velocidade varia com o tempo, ou seja, no movimento em queda livre, a velocidade varia com o tempo, obedecendo à equação horária da velocidade. Segunda equação: no movimento uniformemente variado, como é que os espaços variam com o tempo? Os espaços variam com o tempo, obedecendo à função horária do espaço. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Devemos lembrar também da equação de Torricelli. Ela é muito útil também na resolução dos problemas. A equação de Torricelli fica assim escrita: velocidade final quadrado, inicial quadrado, 2 vezes aceleração, ΔS. A gente vai fazer uma pequena modificação nessas equações. Quando a gente fala de um corpo subindo ou caindo na superfície de um planeta, é mais elegante, no lugar de espaço percorrido, falar em altura de queda. Olha, então, onde está espaço, vamos colocar altura. E a representação da grandeza altura se dá pela letra H. O outro detalhe importante é que, nessas equações, a aceleração que entra é a aceleração da gravidade do planeta. Cada planeta possui a sua aceleração da gravidade, que é gerada pela massa do planeta. Quando eu falo planeta, vale também para os satélites, como no caso a Lua. Então, em cada uma dessas equações, essa aceleração é a gravidade. Porém, ao resolver seu problema, antes de colocar a mão na massa, você deve orientar a sua trajetória. Esse é o ponto mais importante, porque é aqui que geralmente as pessoas erram mais. Como é que funciona a orientação da trajetória? Antes de você resolver o problema, você pode orientar a sua trajetória para cima ou para baixo. Mas o que é que significa o sentido da trajetória? O sentido da trajetória é o sentido em que as alturas estão aumentando. Ou seja, se a trajetória está orientada para cima e aqui é o ponto de altura zero,
ela vai aumentando nesse sentido. Aqui é o 10, aqui é o 20 e assim sucessivamente. Então, vamos supor que aqui represente alturas em metros. Por exemplo, se a trajetória está orientada para baixo, significa que nesse sentido as alturas estão aumentando. Ou seja, se aqui é o 0, aqui será o 10, aqui será o 20. Vamos supor que aqui seja a altura em metros. É um fato que o campo gravitacional ele tem sempre a direção vertical de cima para baixo. O campo gravitacional sempre está no sentido do centro do planeta. Então, se o campo gravitacional está sempre no sentido apontando para o centro do planeta, observem que, se eu oriento a minha trajetória para cima, o sentido da trajetória é contrário ao sentido do campo gravitacional. Nesse caso, a aceleração é menos a gravidade. Ou seja, ao fazer uso dessas equações, no lugar da aceleração, você vai colocar menos a gravidade local. Porém, observem que, ao orientar a trajetória para baixo, o sentido da trajetória tem o mesmo sentido do campo gravitacional. Nesse caso, a aceleração é igual a mais a gravidade, ou seja, ao fazer uso dessas equações, a aceleração entra com a gravidade positiva. Então, é o detalhe que você tem de ter mais atenção, lembrando de novo que queda livre é um movimento uniformemente variado, onde nesse movimento uniformemente variado, a aceleração é a gravidade. Agora é colocar mãos à obra e resolver bastante exercício. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.